Olá a todos, pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando o passo a passo do zero de como montar este dashboard em Excel para avaliação de desempenho de funcionários. No primeiro comentário fixado tem o link para o perfil do meu LinkedIn, então caso você queira me adicionar é só clicar no link e me mandar o convite que eu irei te aceitar. Feita essa primeira orientação, vamos explicar como o dashboard ele funciona no geral, tá? Então ele é um dashboard para avaliação de desempenho de funcionários, onde ele vai permitir que o funcionário se avalie, ele dê a própria nota para ele, que o colega de trabalho dele, o par, aquelas pessoas que têm o mesmo cargo ou cargo muito semelhantes, dê a nota para essa pessoa, ou seja, ele vai se avaliar e vai ser avaliado pelas pessoas em volta dele. E também o superior dele vai avaliar ele, certo? Então o que nós temos aqui? A média geral dessas três notas da avaliação dele, dos colegas do superior, a média das notas, dada por ele mesmo, pelos colegas e pelo superior. E aqui na parte de baixo eu posso ver individualmente a nota que foi dada para cada item avaliado, certo? Aqui eu vou ter o filtro do ano, certo? Para eu poder filtrar, como é que foi a avaliação de desempenho de 2020, 2021, 2022 e por aí vai. Posso filtrar por setor para ver como é que tá aquele setor no geral. Posso filtrar pela pessoa que foi avaliada, certo? Esse tipo, ele não vai movimentar, tá? Esses gráficos aqui de cima. Por quê? Porque, por exemplo, eu vi que o superior dele, né, juntando todas as notas, deu uma média de 5,17, sendo que pode ir até 10, então tá meio baixo. Vamos entender qual que foi as notas que o superior deu para ele, ó. Aí eu vejo, ó, senso crítico tá bom, organização tá bom, pontualidade tá bom, mas, ó, trabalho em equipe, iniciativa tá muito baixo. Isso mata a média do cara, beleza? Bom, explicado como eu filtro, como é que está distribuído e o que cada número desses significa, eu vou pedir para que você abra o seu arquivo em Excel, que a gente vai começar do zero, beleza? Então vamos. Bom, com o seu Excel aberto, eu vou pedir para que você crie as seguintes colunas. A coluna ano, ano do que, Matheus? Ano da avaliação, nome do avaliado, ou seja, quem está sendo avaliado, o cargo da pessoa que está sendo avaliado, ok? O setor que essa pessoa trabalha, o nome de quem está avaliando, ok? A avaliação, nesse caso, eu vou utilizar uma nomenclatura genérica, como AV1, AV2, AV3. Mas você pode nomear, por exemplo, avaliação de desempenho, avaliação de, sei lá, de aquele período de experiência, por exemplo, se a pessoa vai ser efetivada ou não, ou qualquer outro nome que você queira dar, certo? É aqui que você vai colocar. O tipo, bom, no tipo, você vai indicar se é a avaliação da própria pessoa, se é a avaliação dos colegas ou se é a avaliação dos superiores, beleza? Na próxima coluna vai ser as competências que você vai estar avaliando ali e, por último, a nota do funcionário, que é o que vai fazer a roda toda girar, tá? Então você vai criar essas colunas, ó. Ano, nome do avaliado, cargo e por aí vai, até chegar aqui na nota do funcionário. Recomendo que você pause o vídeo para fazer isso, tá? As competências que eu vou utilizar aqui vão ser algumas genéricas que é para demonstrar, certo? Então, ó, trabalho em equipe, iniciativa, pontualidade, senso crítico, liderança e organização. E os tipos de avaliação é o eu, que é a minha própria avaliação, colegas e superior, certo? Depois que você criou essas colunas aqui, eu vou solicitar que você transforme isso aqui em tabela, tá? Como é que eu faço? Ó? Você vai vir aqui, a coluna 1 é onde eu tenho os títulos, certo? Coluna não, na linha 1 é onde eu tenho os títulos, vou vir aqui na linha 2, ó. Vou clicar na célula de baixo, inserir, vou buscar aqui tabela, ó, e vou marcar essa caixinha aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos, e vou dar OK. Pronto, aquilo ali virou uma tabela. Bacana? Bacana. E aí eu vou começar o meu primeiro preenchimento para demonstrar para vocês como é que ficaria mais ou menos, certo? Então vamos lá, ó. Vou pegar minhas competências, ó, Ctrl C nelas e vou dar Ctrl V aqui, ó. Certo? Então, ao total aqui, ó, eu tenho 6 competências. E aí eu vou precisar repetir algumas informações. Então vamos lá. Primeiro, ano da avaliação em que essas competências estão sendo avaliadas. Nesse caso, 2021. Então, eu vou ter que repetir 2021 para todas as linhas. Nome do avaliado. Opa, é o Matheus. Certo? Vou ter que repetir o nome do Matheus para todas as linhas. Qual que é o cargo do Matheus? Vou colocar aqui um cargo genérico, AUX RH, certo? E eu vou copiar esse cargo para todas as linhas. Setor, vou chamar de
RH, certo? Beleza. Quem fez essa primeira avaliação foi o próprio Matheus. Então, o Matheus se avaliou, certo? Qual que avaliação é essa aqui? Eu vou chamar ela de AV1, tá? Que foi a primeira avaliação ali do ano, ou a primeira avaliação que a pessoa fez. Então, isso aqui é um AV1. Qual que é o tipo? Opa, o tipo é eu. E aqui vem as notas, certo? Pronto, você fez o primeiro preenchimento. E aqui vem alguns cuidados. Primeiro, como eu posso querer filtrar por setor e por cargo, eu não posso colocar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, eu setei aqui, ó, RH, então R.H. Eu não posso, para um próximo funcionário de recursos humanos, vir aqui escrever recursos humanos, tá? Então, padronize os nomes dos setores e os nomes dos cargos, beleza? Para que, caso você queira filtrar, fique muito mais fácil. Bacana? Bacana. Aí, não para por aí, por quê? Tem a avaliação dos colegas e do superior, certo? Como é que eu continuo preenchendo isso aqui, ó? Novamente eu coloco as competências, certo? E aí, novamente, eu repito o ano, porque está dentro desse ano ainda, né? Novamente, o nome do avaliado é o Matheus mesmo. Ele continua lá no Autos RH, ele continua no RH, certo? Só que aqui vai mudar o quê? Quem avaliou. E aqui vem o nome da pessoa que avaliou. Vamos supor aqui que foi a Maria que avaliou o Matheus agora, certo? Então a Maria avaliou o Matheus. Novamente a AV1. Só que no tipo agora muda, né? Porque não é mais a minha própria avaliação. É a avaliação agora de um colega. Então, vou chamar isso aqui de colegas. Certo? E aí vem a nota. Ok? Beleza. Se eu quisesse adicionar um outro colega, como é que eu faria? Mesmo conceito, ó. Coloca aqui, copia o ano, copia esses nomes aqui, esse nome aqui, esse outro nome aqui, e agora não é a Maria, é o João. Então o João, também que é colega do Matheus, avaliou ele, ó. Certo? E novamente a AV1 e continua sendo colegas, certo? E aí vai as notas. Bacana? E agora como é que eu cadastro uma avaliação do superior? Pego aqui as competências que estão sendo avaliadas, continuo copiando o ano, continuo copiando o nome do avaliado, continuo copiando aqui o cargo, o setor. Opa, muda aqui. Quem foi que avaliou? Foi a chamar de Carla. Então a Carla avaliou o Matheus. Avaliação 1. E agora qual que é a categoria? Qual que é o tipo? Opa, é o superior. Certo? E aí você coloca a nota que o superior deu, tá? Beleza. Então eu tenho já aqui prontinho para mim o tipo eu, o tipo colegas e o tipo superior, certo? Eu preciso ter isso aqui para conseguir criar aqueles 3 velocímetros, tá? Então, a ideia aqui é demonstrar para você como é feito o preenchimento, tá? Para avaliação própria, para avaliação de colegas e de superior. Se você tivesse um outro superior avaliando o Matheus, você segue o mesmo conceito, beleza? Explicado como é feito o preenchimento da sua base de dados, eu vou explicar agora como é que você cria aquele cantinho aconchegante para você colocar os seus gráficos. Então vamos lá. Nesta próxima etapa, nós vamos criar este cantinho para colocar os nossos gráficos, certo? Então o que você vai fazer? Eu fui ao Google, tá? Google, Pixabay, sites de imagens gratuitas e peguei uma imagem, tá? Para colocar ali ao fundo. Pode ser uma imagem que você goste, uma imagem da sua empresa, algo que representa o que você está avaliando, certo? E aí você vai criar uma nova aba, né? E eu vou colocar aqui essa imagem. Então essa imagem, né, representa ali a questão de avaliação e tal, para mim tá bacana. Agora eu vou precisar dar um nome para isso, eu vou chamar isso de dash, certo? Eu sei que aqui é o meu cantinho, bacana? Então esse aqui é o dash, aumenta aqui, ó, prontinho. Tá ocupando toda a tela, aumenta aqui mais um pouquinho, prontinho. Agora o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar esse filtrinho aqui, ó, tá? Como é que eu coloco esse filtrinho? Você vem aqui em inserir, tá? Em inserir você vem aqui em formas, ó. Em formas eu vou buscar os retângulos, bacana? Então vou dar um clique aqui, ó, prontinho, ó, peguei o retângulo. Agora, pessoal, eu vou abrir este retângulo, né, de modo que ele cubra ali parcialmente a minha foto, certo? Só que neste momento, ó, ele está cobrindo demais a minha foto. Por quê? Porque a cor ela tá sólida, né? Ela não tá uma cor vazada. O que eu vou fazer para mudar isso aqui, ó? Clico sobre a forma, venho em formatar, preenchimento de forma. Eu gosto de utilizar a cor branca, mas você pode utilizar o preto ou qualquer outra cor que possa, por exemplo, representar a sua empresa, tá? Então cliquei aqui, formatar, preenchimento de forma, cor branca.
Aqui no preenchimento de forma, eu volto nele e venho aqui em mais cores de preenchimento. Em mais cores de preenchimento, tem aqui o personalizar e o padrão. Eu vou vir aqui ó, no padrão. No padrão eu tenho esse local aqui chamado transparência, tá? Então eu vou aumentar essa transparência para algo em torno de 30 a 40%, tá? E aí eu vou conseguir ver ali mais ou menos a minha imagem ao fundo. No contorno de forma eu posso escolher essa opção sem contorno ou posso escolher uma cor. E nesse momento eu vou utilizar a cor preta, beleza? Prontinho. Agora, eu ainda tenho mais outros 1, 2, 3, 4, 5, né? 4, 5, 6, 7. 7 locais ainda para criar. Então, como é que eu faço? Eu volto lá, eu aproveito, né, que esse retângulo já está selecionado, ó, Ctrl C, Ctrl V. Copiei e colei ele, certo? E eu vou redimensionando. Bom, eu sei que aqui no meu cantinho eu vou querer ter um filtro, né? Então, eu venho aqui e recolho ele, ó. Beleza? Mais ou menos assim. Como isso aqui é uma forma, eu posso digitar nele, tá? Então, eu vou dar 2 cliques, ó, e vou escrever lá, ó, filtro. Matheus, eu não estou enxergando nada. Por quê? Porque está na cor branca a fonte, então eu preciso mudar para a cor preta. Então, vou selecionar ela, ó, dessa forma aqui, mais ou menos. Pegou tudo. Página inicial, venho aqui no azinho, a cor preta e centralizo, né? Aumento o tamanho, já muda aqui a fonte que eu quero. Nesse caso aqui eu vou usar a Eras Bold TC. Prontinho, ó, filtro. Aqui já está editado, o que eu faço? Ó? Ctrl C, Ctrl V. E eu vou criar aqui o título ali em cima, né? De espécie de um banner, né? Ó. Mais ou menos dessa forma aqui, ó. Certo? Você vai ajustando o tamanho, né, conforme a sua necessidade. Qual que é o nome? Ó? Opa, avaliação de desempenho. Então, vou escrever aqui, ó. Avaliação de desempenho. Certo? E aí você centraliza, né? Ó. Bonitinho, pronto. E aumenta o tamanho de acordo com o que você quer, ok? E aí falta mais coisas, né? Ó. O que eu vou fazer? Vou continuar copiando e colando, tá? Só que nesse caso aqui eu já diminuo um pouquinho o tamanho da fonte, né? Não precisa ser centralizado ao meu, quero que fique centralizado acima, ó. E eu vou aqui ajeitando mais ou menos o tamanho que eu quero, tá? Ó, dessa forma. Eu quero 4 itens, né? E qual que é o nome do primeiro item? Média geral, ó. Então já renomeio aqui, ó. Média geral. Posso diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, que está muito grande, nesse caso aqui, ó. Prontinho. E diminuo mais ou menos aqui, ó. E aí eu tento colocar 4 aqui, ver se cabe, né, ó. Bom, nesse caso aqui coube, certo? O que eu posso fazer agora para que eles fiquem alinhadinho bonitinho? Ó? Clico no primeiro, segurando o Ctrl eu clico nos demais, ó. Formatar, alinhar, aí eu tenho alinhar ao meio, para eles ficarem 100% alinhados ao meio. Venho novamente em alinhar e coloco aqui, ó, distribuir na horizontal, ó. E aí o espaço entre eles, né, ficam igual, tá? E aí falta o último gráfico aqui, ó, que é a média de habilidades avaliadas, certo? E aí como é que vai funcionar? Mesmo esquema, Ctrl C, Ctrl V, certo? Você aumenta aqui, ó, e abaixa aqui, ó. E aí depois você só vem mudando os nomes, né? Então aqui vai ser o KPI 1, aqui vai ser o KPI 2, certo? E por aí vai. Só que, Matheus, no seu tem algo que talvez eu possa querer, que é o quê? Que são esses ícones. Onde você consegue esses ícones? Esses ícones, pessoal, eu gosto de pegar nesse site que se chama Logomark, né? Logo normal, makr.com, tá? Você pode buscar nessa barra aqui de pesquisa em português, mas se você pesquisar em inglês, a probabilidade de aparecer coisas melhores é melhor, tá? Se você não sabe escrever uma palavra em inglês, pessoal, vem no Google Tradutor, não sei como é que escreve gráfico em inglês, ó. Tudo bem, ó. Traduzir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e cola aqui, ó. Certo? E aí você fala, poxa, achei muito bacana, deixa eu me ver, por exemplo, esse ícone aqui, ó. Clico sobre ele, certo? Aqui no meu cantinho eu tenho uma opção de cores, então já posso mudar a cor do meu ícone por aqui. Nesse local aqui, ó, que eu tô marcando, tem o padrão HEX, então se você tiver o padrão HEX, às vezes das cores da sua empresa, você pode lançar aqui, tá? E depois que você edita da maneira que você quer, você clica aqui no disquetinho, ó. Escolhe essa opção No Thanks Download Low Resolution File e prontinho, pessoal. Você acabou de salvar um logo, né? Depois você deleta esse aqui e continua pesquisando, tá? Sei lá, análise. Tá? Ó, sem resultado. Mas se eu coloco, escrevo aqui análise e trago para o inglês, ó, e dou Enter, ele mostra para mim. Ah, gostei desse ícone aqui.
Novamente clica no disquetinho, salva e já era. Beleza? Depois que você salvou o seu ícone, venha em inserir, imagens desse dispositivo e busque a pasta onde está salvo o seu ícone. Depois disso é só trazer ele para dentro do Excel e escolher o nome não, né? O tamanho que você quer, certo? Depois você posiciona ele onde você acha que ele deve ser posicionado, ó. Prontinho, vamos supor que seja aqui. Clica sobre o ícone, segurando Ctrl, clica sobre a sua forma, botão direito, agrupar e agrupar. Prontinho, ó. O ícone e a sua forma virou uma coisa só, beleza? E aí, caso você queira colocar ícones em outro lugar, fica à vontade para explorar o site e executar as edições que você deseja, certo? A nossa próxima etapa é utilizar nossa tabela dinâmica para criar o nosso dashboard efetivamente. Nesta próxima etapa, nós iremos fazer o seguinte, nós iremos inserir a tabela dinâmica, tá? Vou só trazer aqui meus títulos de votos. O que eu vou fazer? Vou na minha base, beleza, ela está transformada em tabela, clico sobre ela, venho aqui em inserir e busco aqui, ó, tabela dinâmica, certo? Em tabela dinâmica, ele já vai selecionar para mim uma tabela, porque eu transformei em tabela, e eu venho aqui nessa opção de nova planilha e dou OK. Ele vai criar uma nova aba. Se essa janelinha não estiver aparecendo aqui para você, vamos supor que ela esteja fechada, ó, clica sobre a tabela dinâmica, analisar, e marca aqui, ó, lista de campos, certo? Então vamos lá. Qual que é a primeira análise que eu quero fazer? É a média geral. Mas média geral do que, Matheus? A média geral da nota do funcionário, certo? Só que a média geral, o eu, os colegas e o superior, elas estão tudo na mesma coluna, tá? E aqui a gente vai utilizar um pequeno truquezinho. Então, o que eu vou fazer? Ó? Seguinte, eu vou utilizar as colunas tipo e as colunas nota do funcionário. Como assim? Vou demonstrar para vocês. Ó. Clico na minha tabela dinâmica e busco essa coluna aqui, ó, tipo, ok? Então, cadê o tipo? E joga aqui em linhas. Então, ele já mostrou para mim, ó, colegas, eu, superior e total geral. Elas só estão aparecendo aqui porque eu já coloquei elas na minha base. Se você não colocar, não vai aparecer, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu quero a nota de cada um. Então, eu vou pegar a nota do funcionário e vou jogar em valores, certo? Só que ele, nesse momento ele está somando as notas. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele faça o quê? Uma média, certo? Como é que eu faço para mudar de soma para média? Aqui em valores, onde está a soma, eu vou clicar com o meu mouse, botão esquerdo normal, e vou vir aqui em configurações do campo de valor. Em configurações do campo de valor, eu vou chamar isso aqui de média e vou dar OK. Pronto, ele acabou de fazer uma média para mim. Só que agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso levar esses números para esses cartões naquela espécie de velocímetro, né, que é o gráfico de Gauss. Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, eu vou utilizar a função procv. Só que antes disso eu tenho que alinhar esses critérios aqui. Então eu vou alinhar nessa ordem, que é, deixa eu jogar isso para cá para não clicar de novo, média geral, eu, colegas e superior. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar ó, total geral, que vai ser a minha média geral, certo? Depois eu, depois colegas e por último superior. Então já deixei ali na ordem, certo? Para facilitar a minha vida. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou utilizar um procv para puxar a função que está aqui para cá, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, igual procv, valor procurado, o total geral, ponto e vírgula, matriz tabela, e vou selecionar essa opção aqui, ó, ok? Novamente, valor procurado é o total geral, ponto e vírgula, matriz tabela, onde que eu vou procurar? Na minha tabela dinâmica. Ok? Eu preciso apertar F4 para travar isso aqui, para que minha matriz tabela não se movimente. Ponto e vírgula, número do índice coluna. Qual coluna que eu quero trazer? Nesse caso aqui são os números, então é coluna de número 2. Ponto e vírgula, procurar intervalo. É correspondência aproximada ou exata? Nesse momento, correspondência exata. Fecho meu parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo para baixo, certo? Só que aqui ainda tem um detalhe. Vamos supor que eu lancei a avaliação, por exemplo, da própria pessoa, dos colegas, mas o superior ainda não mandou, está muito ocupado, reunião. O que acontece? Vamos supor, tá, a nossa base, que não tem aqui ó, a avaliação do superior. Deixa eu deletar aqui ó, totalmente a avaliação do superior. Vou atualizar aqui. Olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai trazer esse erro. Por que ele vai trazer esse erro? Porque ele não está encontrando a palavra superior aqui na minha matriz tabela. Joia?
Como que eu vou resolver isso aqui? Tá? Só que eu vou resolver de uma outra maneira. Eu poderia manter esse erro, só que o que, que eu vou querer fazer? Ao invés de aparecer esse ND, eu quero que apareça a sigla N.R, que na minha tradução aqui é não realizado, tá? Você pode utilizar outro termo. Para ficar informado no meu gráfico que aquilo não foi realizado, seja por um atraso, que aconteceu alguma coisa, ou porque não vai ser realizado mesmo, certo? Deixa eu trazer de volta ali as minhas informações, beleza? Deixa eu voltar para cá. Então, no meu PROC-V, vou deletar esses aqui abaixo, eu vou colocar a função se erro antes do PROC-V. Então, vou clicar nessa célula, vou antes aqui do PROC-V e vou digitar se erro, tá? E vou dar 2 cliques. Ele já abre o parênteses automático para mim. E a função se erro, ela pede duas coisas. Ó. O valor, que nesse caso o valor está sendo trazido pelo PROC-V, então vou manter, ele já está no lugar certo. Vou no final do PROC-V e dou ponto e vírgula. E ele pergunta o valor se erro, ou seja, se tiver um erro nessa função, o que que eu faço? Nesse caso, como eu quero inserir um texto, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu abro aspas duplas e escrevo o texto que eu quero, nesse caso n.r, e fecho aspas, fecho parênteses e dou enter. E aí eu pego e puxo para baixo. Ó. Prontinho. Agora, né, se eu não tiver aqui o meu superior, ó, vamos demonstrar para vocês. Olha o que vai acontecer. NR, beleza? Deixa eu voltar aqui com superior. A minha função tá rolando aqui bonitinha. Agora, pessoal, o que que eu vou começar a fazer? Vou começar a fazer os gráficos de Gauge, tá? E aí eu tenho que fazer um pequeno macetezinho aqui, ó. Vamos lá. Nesse caso, a minha avaliação ela está indo de 1 a 10, certo? Mas talvez você tenha avaliação na sua empresa que vá de 1 a 5. É bem comum também. Qual que é a parada que você vai ter que fazer aqui, ó? O gráfico de Gauge, ele é um truque, né? Porque ele é um gráfico de rosca. Deixa eu inserir um gráfico de rosca aqui para demonstrar para vocês, ó, certo? E metade vai ficar aparecendo e metade vai ficar oculta. Então eu tenho que ter uma proporção de 50% para cima, 50% para baixo. Legal? Se eu estou indo de 1 a 10, a conta que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó, na célula ao lado, igual 20 menos o valor que está aparecendo aqui. Por quê? Porque vai ficar 10 para cima aparecendo, 10 para baixo não aparecendo, e a parte de cima está indo de 1 a 10, certo? Se você está fazendo uma avaliação que vai de 1 a 5, eu tenho que fazer aqui 10 menos o valor que está aqui, certo? Como a minha está indo de 1 a 10, eu vou manter o 20 e vou puxar para baixo. Ó. Joia? Prontinho. Agora, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer uma carcaça. Vou mostrar para vocês. Ó. Eu vou deixar aqui uma coluna de espaço, tá? E eu vou digitar o número 1 debaixo do número 1. Lembra que eu preciso de uma proporção de 50%, tá? Então poderia ser 2 aqui, poderia ser 10 e 10, tá? É uma proporção de 50%, certo? Eu vou utilizar o número 1. Vou selecionar esses dois caras, vou vir em inserir, gráficos, inserir gráfico de pizza ou de rosca, selecionar o gráfico de rosca. Prontinho. Vou limpar a legenda, não preciso. Vou limpar o título, não preciso. Vou clicar sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. E eu preciso virar esse gráfico. Como é que eu faço isso? Ó, clica sobre as partes, botão direito, formatar série de dados. Vai abrir essa janelinha aqui para você. Primeira coisa que eu vou fazer, tamanho do orifício da rosca. Quanto maior for, mais fina ela fica. Quanto menor for, mais grossa ela fica. Eu vou colocar 50%. Para mim é um tamanho bacana. Ângulo da primeira fatia. Aqui eu vou colocar 270, né? Que é de 270 graus. Ele vai virar assim para mim. Legal? O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar ocultar essa parte laranja. Então, eu vou dar 1, 2 cliques, 1, 2, 3 cliques, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Clico 2 vezes sobre a parte de cima, contorno de forma, eu vou escolher a cor preta. Preenchimento de forma, eu vou deixar sem preenchimento. Certo? Neste momento, eu criei a minha carcaça, que eu vou utilizar para os 4 gráficos que vai aparecer aqui para a média, o eu, colegas e superior. Certo? Isso aqui é uma carcaça, não vai ter vida, ele só vai ficar paradinho ali. Ok? E o nosso gráfico vai preencher esse cara aqui. Certo? Deixa eu criar aqui mais uma coluna para ficar mais um espaço. E agora, pessoal, o que eu vou precisar fazer? Eu vou começar a criar no meu gráfico. Então, veja o seguinte, ó. Eu vou selecionar o título, beleza? O valor que está vindo do meu PROC-V e aquela continha que eu fiz lá do 20 menos esse valor, ó. Dessa forma.
Vou vir em inserir gráficos, inserir gráfico de pizza ou de rosca. E vou selecionar a rosca. Beleza? Mesmo ritual, ó. Deleta a legenda, deleto o título, clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Beleza. Clico sobre o gráfico, botão direito, formatar série de dados. Tamanho do orifício, 50%, que tem que ser do mesmo tamanho que a minha carcaça, senão não faz sentido, certo? Ângulo da primeira fatia, 270. Beleza. A parte laranja, que é a parte de baixo, eu preciso o quê? Esconder. Então, dou 2 cliques sobre ela, contorno de forma sem contorno, preenchimento de forma sem preenchimento. Na parte de cima também, eu vou tirar o contorno de forma, certo? Para não me perder, pessoal, o que eu posso fazer? Clico aqui, ó, no maisinho e marco aqui, ó, título do gráfico, né? Então, o total geral que está aparecendo ali, ó, é a mesma coisa que a questão do eu, tá? Desculpa, o total geral que está aparecendo ali, ó, é o título que está escrito ali, certo? Por quê? Porque como a gente vai colocar vários gráficos um do lado do outro, você pode acabar se confundindo sem o título aqui, ok? Então, vou deixar ele aqui de molho. Agora, o que eu vou precisar fazer com ele aqui de molho? Salvar este modelo. Então, vou dar botão direito, salvar como modelo, tá? E eu vou dar um nome para esse gráfico. Vou chamar ele de gráfico, né, do vídeo. Né? Então, eu salvei o modelo. Presta atenção, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar o eu e os números, vou vir em inserir, clico aqui em inserir gráfico de pizza ou de rosca e venho aqui em mais gráficos de pizza. E agora eu venho em modelo. E aí eu seleciono aqui, ó, gráfico do vídeo. Certo? Matheus, mas já está editado? Sim, por quê? Eu fiz a primeira edição aqui, retirei tudo que eu não queria, tá? E salvei o modelo. Então, quando eu seleciono esse modelo salvo, ele já traz todas as edições que eu fiz inicialmente. Legal? Novamente, ó, seleciono aqui os colegas e o número, ó. Inserir, vou lá no mesmo lugar, mais gráfico de rosca de pizza, modelos, ó, e gráfico do vídeo. Eu tenho o gráfico aqui voltado aos colegas. E falta o último gráfico, ó, do superior. Ó. Seleciono lá, inserir, venho aqui novamente no mesmo lugar, modelos e superior. Ó. Prontinho. Os 4 gráficos já estão pronto. Vou dar uma cor para cada um, né? Então clico na parte que tem cor ali ainda e você sai dando a cor aí que você acha que deve ser feito, tá? Ó. Eu vou dar uma cor aleatoriamente, né? Mas aqui você pode criar uma paleta de cores, tá, pessoal? Tem toda aí uma magia que você pode estar fazendo. Certo? Vou deixar essa cor aqui. Beleza. Agora, vou fazer o seguinte, ó. Eu já posso fazer edições aqui, mas eu recomendo que você leve para lá, ajeite mais ou menos bonitinho e aí você coloque a carcaça, tá? Ó. Então, vou clicar sobre o primeiro, segurando o Ctrl, vou clicando sobre os outros, ó. E aí, Ctrl X para recortar. Beleza, vou lá no Dash e colo aqui, ó. Certo? Veio todo mundo. O título eu vou começar a deletar. Por quê? Porque eu não preciso do título. O título, ele me ajudou para que eu não me perdesse, mas eu já tenho um título feito aqui. Então, eu vou deletar, ó. Certo? E aí você ajeita o primeiro, tá? Ó. Vai ficar mais ou menos aqui, dessa forma assim. Posso diminuir um pouquinho aqui o tamanho, ó. Ficou muito pequeno. O que eu posso fazer, ó? Posso deixar sobrepondo aqui. Desde que ninguém clique aqui para selecionar o gráfico, tá tudo bem. Então, beleza. Quando eu editei o primeiro, eu clico sobre o gráfico e venho aqui em formatar. Eu tenho os tamanhos, ó. Então ele ficou mais ou menos ali, ó, com 7,6. Vou alterar isso aqui para 7 para facilitar a minha vida. Por 7,60. Ó, prontinho. Editei. Agora que eu sei o tamanho mais exato. Legal, ó. Por 7,60. E aí eu vou dar o mesmo tamanho para todos os gráficos. Ó. Então primeiro, né? Deleta o título e vai lá, ó. 7 por 7,60. E aí você encaixa. Certo? Depois a gente vai alinhar, tá, pessoal? Senão vai ficar uma bagunça. Deleta os colegas e vai lá, ó. 7 por 7,60. E coloca aqui, ó. Maravilha. Prontinho. E ali, o superior você deleta, né? E, novamente, coloca a medida. 7 por 7,60. Dessa forma, ok? Prontinho. Só que falta duas coisas. Primeiro, os números embaixo, a carcaça e eles estarem alinhados. Vamos por partes. Primeiro, a carcaça. Vou pegar aqui a carcaça. Certo? E aí, a gente vai, novamente, copiar o tamanho, né?
7 por 7,60. E aí, o que eu posso fazer, pessoal? Eu poderia encaixar na mão, tá? Daria tranquilamente, mas não vou fazer isso, ó. Clico sobre a forma, Ctrl C, Ctrl V para... Opa, ó. Ctrl C, clica fora e Ctrl V. Para deixar uma cópia feita aqui, clico sobre a carcaça, clico sobre o gráfico, formatar, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. E aí você vai lá e agrupa. Prontinho. Você vai fazer a mesma coisa com os outros, ó. Ctrl C, clica fora, Ctrl V, clica fora, Ctrl V, ó. Já criei as outras duas cópias aqui, já deixei no jeito, e é a mesma coisa. Leva aqui mais ou menos, tá? Seleciono os dois, formatar, alinhar, centralizar, alinhar ao meio e agrupar. Vou fazer com o próximo, ó, colegas. Levo mais ou menos ali próximo, seleciono os dois, formatar, alinhar, centralizar, alinhar ao meio e agrupar. Joia? Novamente, pego eles aqui, seleciono os dois, formatar, alinhar, centralizar, alinhar, alinhar ao meio, agrupar e agrupar, certo? Com eles aqui mais ou menos assim em ponto de bala, ó, eu seleciono os 4, alinhar e alinhar ao meio. E aí eles tentam se alinhar ali ao meio, certo? Depois também você pode tentar alinhar com a própria forma, tá? Mas aí é mais um retoque final, beleza? Então vamos lá, ó. O meu gráfico está indo de 1 a 10 e a carcaça ele mostra, né, aquele espaço que está faltando, certo? Você não necessariamente precisaria da carcaça, mas a carcaça pô, dá um toque muito maneiro no gráfico, certo? Beleza. Agora o que eu preciso trazer? Os números. Como é que eu trago os números, tá? Ó, vou vir em inserir, caixa de texto e vou abrir. Ó. A caixa de texto ela vai ficar aqui ó, na parte de baixo, né? Nessa meia-lua aqui do meu gráfico, ó, mais ou menos, certo? Então, eu vou abrir ela aqui mais ou menos, ó. Ela tem um fundo branco, tá? Ó. Se eu jogo num colorido, eu tenho um fundo branco. Eu não quero isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Clico sobre a caixa de texto, formatar, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Já dou Ctrl C, Ctrl V e vou colocando mais ou menos aqui, ó, as caixinhas nos outros gráficos, tá? Para não perder a viagem, né, pessoal? Prontinho. Eu preciso que a minha barra de fórmulas esteja aparecendo. Se não estiver aparecendo, ó, você vem aqui em exibir e marca essa caixinha aqui de barra de fórmulas. Clica dentro da caixa de texto, clica dentro da barra de fórmulas, digita igual, vai lá na sua aba onde está a tabela dinâmica e aponta ali ó, a questão do total geral, que nesse caso é esse número aqui, que é a minha média geral. Faz o alinhamento, né, desse primeiro, aumenta o tamanho, negrito, cor preta, prontinho, tá? Mais ou menos aqui assim. Editei o primeiro. Editar os outros vai ser mais fácil. Então, vou aqui no eu, ó, clico dentro da caixa de texto, dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou lá na minha abinha e pego a nota do eu. Clico sobre essa caixa de texto, clico aqui dentro ó, do pincel de formatação e aponto onde está, tá? Vou lá em colegas, dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou aqui e acho os colegas. Ó. Superior a mesma coisa, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual, vou lá na aba onde está a tabela dinâmica e o superior. E aí eu pego a formatação da tabelinha ao lado, né? E depois, né, pessoal, você pode novamente tentar centralizar eles, certo? Mas aí é algo mais de um toque final, ok? Bom, a primeira parte, né, ela tá pronta, certo? Já tá aparecendo a nota, já tá aparecendo o eu, colegas, o superior, certo? Só que ainda falta uma coisa, falta eu renomear a tabela dinâmica. Então eu clico aqui, já renomeio aqui também para auxiliar, que é a minha aba auxiliar. Clico na tabela dinâmica, analisar, venho aqui em tabela dinâmica, eu vou chamar isso aqui de velocímetro. Para identificar que essa tabela dinâmica está alimentando o meu velocímetro. E posso deletar isso aqui, tá? Eu não posso deletar esses números aqui, né? Porque se eu deletar esses números, esse 1 debaixo de 1 aqui, ele vai sumir com a minha, com a minha mascarazinha ali, ok? Agora falta as notas dos itens avaliados. Então eu tenho uma coluna aqui que eu coloco as competências, né? E aí eu dou a nota. O que eu preciso fazer na aba auxiliar? Eu vou copiar essa tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou limpar o tipo, ó, vou jogar fora. Mas os valores, eu ainda quero a nota do funcionário, eu quero por média também. Só que eu vou pegar aqui, ó, cadê as competências, ó, e coloco aqui, certo? Nesse momento, ele está fazendo o quê? A média das notas das competências. E aqui é um gráfico comum, pessoal. Então, eu clico sobre a tabela dinâmica, analisar, gráfico dinâmico, tá?
e você escolhe que tipo de gráfico você quer. Aqui, pessoal, acredito que vai ficar entre barras ou colunas, né? Não tem muito para onde ir. E eu dou OK, certo? Não preciso de legenda, deleto. Opa, deletei demais, hein? Não preciso de legenda, deleto. Não preciso de título, deleto. Esses números que estão aparecendo aqui, a gente vai ter que fazer uma pequena edição. Clica sobre ele, botão direito, formatar eixo. Em formatar eixo, eu tenho o mínimo, que é o 0. Só que esse mínimo, ele pode mudar conforme os valores for aumentando, tá? Então eu vou deletar esse 0 manual e vou colocar vou tirar o 0 automático e vou colocar o 0 manual. 0 e dou Enter. Então meu gráfico sempre começará do 0. Deletei e preciso retirar esses botões. Eu clico sobre o gráfico, analisar e marco e desmarco esse botão aqui chamado botões de campo. Clico no maisinho, trago meus rótulos de dados, tiro essas linhas passando por aí, clico sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, certo? E aí eu posso dar uma corzinha para as minhas barras, nesse caso aqui eu vou utilizar o tom de verde, certo? E vou aumentar aqui os tamanhos mais ou menos para 12. Que eu acho que é um tamanho bacana. E aí eu pego e dou Ctrl X para recortar o gráfico. E aqui eu pego, né? E aumento o tamanho dele para que ele fique, né, distribuído de uma maneira decente. Mais ou menos assim, ó. Certo? Dessa maneira. E eu vou renomear essas tabelas dinâmicas, né? Clico sobre ela, analisar. Vou renomear aqui e chamar ela de média perguntas. Certo? Nesse primeiro momento, pessoal, o que a gente tem aqui, tá? A gente tem a média geral de todas as notas, a média geral da própria avaliação da pessoa, a média geral das notas que os colegas deu para ela e a média geral das notas que o superior deu para ela, certo? Só que ainda faltam algumas coisas, que são os filtros. Por quê? Eu posso querer filtrar por setor, por nome de pessoa, pelo tipo da avaliação, se foi a própria nota da pessoa, dos colegas ou do superior. Legal? Então vamos trazer esses filtros. Vou lá na minha aba auxiliar, vou clicar sobre a tabela dinâmica, poderia também ser na segunda, mas eu vou clicar na primeira. Vou vir aqui em analisar. Aqui eu vou vir em inserir segmentação de dados. Então eu vou criar alguns filtros. Ó. O ano da avaliação, que eu acho importante ter esse filtro. O setor, para filtrar por setor, tá? O nome, né, da pessoa, no caso aqui pode ser o nome ou pode ser o tipo, tá? Nesse caso aqui eu vou optar, vejamos, vou optar pelo tipo e o nome do avaliado, certo? Porque a gente vai ter dois nomes, o nome de quem avaliou e o nome do avaliado. O nome de quem avaliou, no meu entendimento, não faz tanto sentido, já que você tem o tipo, certo? Então, ao invés de filtrar pelo nome da pessoa, você filtra pelo tipo, para saber se foi a nota do superior ou dos colegas. Então, os filtros vão ficar nome, ano, setor e tipo. E eu dou OK, certo? Então, aqui eu vou filtrar o tipo da avaliação, o nome do avaliado, o setor, né? Porque eu posso ter uma visão geral do setor e o ano da avaliação, certo? Só que antes eu preciso executar algumas modificações. Bacana? Então, eu vou clicar sobre a primeira, segurando o Ctrl, eu clico sobre todas, né? Botão direito, configuração da segmentação de dados, e vou marcar essa caixinha aqui chamada ocultar item sem dados, e vou dar OK. Certo? Beleza. Qual que é a próxima coisa que eu vou precisar fazer? O seguinte, pessoal. A minha tabela dinâmica, ela tem a seguinte característica, né? Como eu puxei a segmentação dessa tabela aqui, ó, os filtros só estão funcionando para ela e não para outra. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em colegas, ó, se eu clicar aqui em eu, se eu clicar aqui em superior, ele vai filtrar isso aqui. Qual que é o problema, pessoal? Este cara aqui, ele está alimentando estes gráficos aqui. Então, se eu clicar aqui em colegas e ele selecionar só colegas, ele filtra tudo e retira o resto. Eu não quero isso. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu não quero que esta segmentação converse com essa tabela dinâmica, mas eu quero que esta segmentação converse com essa tabela dinâmica, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó, botão direito, conexões de relatório. Eu nomeei as minhas tabelas dinâmicas, média perguntas e velocímetro, certo? Por isso é importante nomear. Vou desmarcar o velocímetro e vou marcar o média perguntas e vou dar OK. Agora o que acontece, ó? Quando eu clico aqui em colegas, ó, ele não filtra nada aqui, ó, tá? Mas quando eu clico em colegas, ele filtra aqui, ó. Então, todos os colegas deram 8, deram 8. O eu, ele deu 9 para si e o superior deu 7 para si, ó. Quando eu clico no xizinho, é a média dos colegas do eu e do superior, certo? Entretanto, as outras 3 caixinhas, eu quero sim que filtre tudo, né?
Então, setor, botão direito, conexões de relatório, eu marco as duas caixinhas. Nome do avaliado, botão direito, conexões de relatório e marca as duas caixinhas. Ano, botão direito, conexões de relatório e marca as duas caixinhas, certo? E aí, hora de levar isso aqui para o palco principal. Então, seleciona tudo, Ctrl X para recortar e cola lá. E aí, coloca na ordem que você acha que deve ser colocado. No meu entendimento, primeiro vem ano. Ano tá aqui. Depois vem o setor, porque eu posso avaliar várias pessoas no mesmo setor e aí vai ficar um monte de nome, aí eu posso filtrar por setor para mostrar apenas os nomes das pessoas daquele setor em específico. Trago o nome do avaliado, mais ou menos aqui. Lembrando que se ficar muitos nomes, ele cria uma barrinha de rolagem aqui do lado, tá? E eu trago o tipo. Certo? Uma outra caixinha que pode também aparecer aqui, caso você queira, deixa eu mostrar ela para vocês, é o a avaliação. Por quê? Na avaliação, eu tenho aqui a V1, a V2, ou seja, para uma mesma pessoa eu posso fazer avaliações diferentes, né? Eu posso fazer uma avaliação no começo do ano, no meio do ano, até no fim do ano. Então, esta caixinha também pode aparecer aqui, caso você queira, não é obrigatório, né? Deixa eu pegar aqui, avaliação. Vou querer que sim, que marque as duas tabelas dinâmicas, ó. Recorto e arrumaria um espaço para estar colocando ela aqui, tá, pessoal? Porque o espaço nesse momento tem de sobra. Bacana? E aí eu poderia ter, né, várias opções de filtro. Certo? Depois disso aqui, você pode clicar sobre todas as segmentações, ó. Vir aqui em opções, né, e selecionar alguma opção pronta aqui, ó. Por exemplo, essa. Beleza? Ou mesmo criar sua própria segmentação. Beleza? Agora, Matheus, você me mostrou aí, ó, como montar o local, mais ou menos como é que funciona a base e como é que eu continuo atualizando isso. Vamos fazer um cadastro de uma outra pessoa? Vamos lá, pegar as competências, joga aqui ao lado. Vamos supor que agora que esse aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu ver o Gabigol. Vamos avaliar o Gabigol, ó. Gabigol. Então, o ano eu vou copiar. Nesse caso aqui é 2021 ainda, ó, Gabigol, né? Qual que é o cargo dele? Opa, jogador de futebol. Qual que é o setor dele? Vou chamar o clube dele, né? Que é o Flamengo, certo? Vou copiar isso aqui. Quem avaliou? Nesse caso, a primeira avaliação é do próprio Gabigol. Ó. É a V1 dele, né? O tipo é ele que está se avaliando e a nota que ele vai se dar para ele próprio, certo? Maravilha. Agora vem, novamente, copio aqui as competências, ó. Vem a avaliação de quem? Dos colegas, certo? Ó. Então, eu posso copiar tudo isso aqui, ó, e colo aqui direto. Só que o que vai mudar aqui agora que não é o eu, são os colegas. E aí a nota dos colegas vem aqui, certo? Novamente, vou pegar aqui, ó, as competências. Vou copiar aqui o resto, ó. Só que o que vai mudar aqui que não são os colegas, agora é o superior. E o superior vai lá e dá a nota. Certo? Dessa maneira. Só que quando eu venho ao meu dash, não aparece aqui o nome do Gabigol ainda. Por quê? Porque eu não atualizei a base. Eu preciso atualizar a base, tá? Então venho na base, clico sobre qualquer célula, design, atualizar e atualizar tudo. Agora que eu cliquei em atualizar tudo e eu venho para o meu dashboard, opa, aí sim eu tenho o nome do Gabigol aqui. E o meu nome aqui. Outro detalhe que você pode se atentar também, ó. Veja que como eu estou trabalhando com média, eu tenho vários números quebrados. Como é que eu corrijo isso, tá? Venho aqui na minha aba auxiliar, ó, primeiro vamos corrigir as perguntas, tá? Ó. Seleciono os números, todinhos bonitinhos, tá? Ó, página inicial, número, e venho nesses dois carinhas, que é aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Nesse caso eu quero diminuir. Não recomendo que você deixe arredondado, tá? Sem casa decimal, que ele arredonda. Pelo menos uma casinha decimal, vai? E aqui também eu faço a mesma coisa aqui, ó, com o meu PROC-V, ó. Então eu diminuo aqui, ó, as casas decimais, certo? Quando eu vou ao meu dash, ó, prontinho, está resolvido o seu problema, beleza? E, como eu disse para vocês, ó, vamos supor, né,
que o superior do Gabigol não estivesse avaliado ele ainda, porque ele está muito ocupado, sei lá, está fazendo outra coisa, esqueceu, né? Olha o que acontece no seu dash. Quando eu seleciono o Gabigol, ó. NR, não realizado, né? Quando eu seleciono o Matheus, ó, que ele fez a própria o superior avaliou ele, tem aqui a nota dele. Quando eu seleciono o Gabigol, que não fez ainda, ó, NR. Beleza? E como a gente não vinculou a tabela do tipo com o filtro do tipo com a tabela do velocímetro, ó, veja o seguinte. O Matheus, né, vamos selecionar aqui o Matheus, ele está com uma média de 9 na própria avaliação dele. Qual que foi a nota que ele deu para si próprio nessa situação? Seleciono eu e aqui ó, tem a nota. Ele está com 8 nos colegas. Qual que foi a nota que os colegas deu para ele? Clique em colegas. Ó. Essas são as notas dos colegas. E o superior? Clico no superior, ó, as notas do superior. Clico no xizinho, ele faz uma média dos 3 tipos de avaliação que foram feitos. Certo, pessoal? Pessoal, se encerra aqui mais uma aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado por tudo. Espero que esse conteúdo, que essa aula seja útil para você de alguma forma. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal e o meu LinkedIn está no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por tudo, até a próxima e tchau, tchau.